falando do mercado de RP como um todo, né? Acho que já existe software de gestão há muito tempo, mas que esse movimento de mercado e essa carência de mão de obra que a gente tem se falado aí, independente do segmento, tem carência de mão de obra hoje em dia, né? Tem por todo lado. A atenção voltou muito para essa questão de automatizar cada vez mais processo, né? Como é que você está vendo isso, seja de tendência de mercado ou esse desafio de crise de mão de obra que a gente está vendo? Como é que você, que está muito imerso nesse mundo de RP, está vendo isso aí? Só um parênteses bem rapidinho, é que a gente fala de mão de obra, e na TI a gente já fala de problema de mão de obra desde 90, né? Desde que Sim. começou a surgir. Mas agora é meio globalizado. Então, ou seja, se está globalizado para todos, para a gente que já vem com esse problema há muito tempo, tá mais É, complexo ainda. não tem exceção, Não né? tem exceção. O setor de TI, o setor de tecnologia, ele tem um problema crônico, como vocês já comentaram, e é uma equação muito difícil de resolver. Né? Uhum. O que acontece? A mão de obra qualificada, na verdade, a formação de mão de obra qualificada, ela nunca acompanha a demanda por tecnologia. Uhum. É natural isso, né? Porque o cliente, o cliente de vocês, que são os provedores, ele cada vez mais ele pede novas tecnologias, né? Porque muitas vezes ele é um cliente que ele tem operações em outros países, então ele já teve acesso a uma determinada tecnologia, então ele está demandando essa tecnologia. E a formação, ela nunca vai acompanhar, né? A formação qualificada, porque você depende de um processo aí de aprendizado, né, para que você tenha mão de obra qualificada para poder trabalhar com aquela tecnologia. Então, essa é uma equação que dificilmente ela vai ser atingida, né? Na verdade, ela vai ser resolvida. Então, o que a gente percebe? A gente percebe algumas ações que podem contribuir para diminuir esse gap. Você falou muito bem, isso é um problema crônico do setor. Na verdade, Uhum. muitos setores têm esse problema, Sim. mas quando a gente fala em tecnologia da informação, isso é crônico. Né? A gente Uhum. ouve falar disso há muito tempo. Desde Né? que tecnologia é tecnologia, desde que Exatamente. inventou-se o computador e popularizou-se o computador, né? Na verdade, isso tende a aumentar, né, essa diferença, porque cada vez mais a gente tem acesso a novas informações, cada vez mais a tecnologia trabalha numa velocidade maior, cada vez mais você tem acesso a novas tecnologias de maneira mais rápida. Então, realmente é uma equação que não vai fechar. Né? Então, assim, algumas ações são importantes para diminuir, as ações que vocês já fazem, né, vocês provedores, que é tendo as universidades, Uhum. isso ajuda na formação da mão de obra qualificada, as próprias iniciativas que existem do setor para a formação de mão de obra qualificada, algumas iniciativas de tecnologia que vem caminhando agora nos últimos anos, né, eu acho que vocês utilizam já isso, que é você optar por uma nova ferramenta, um novo formato de desenvolvimento, né, utilizando uma nova linguagem, um novo modo de fazer essa programação, esse desenvolvimento, né, e aí isso tem ganhado força Low nos code, últimos né? anos com low code, com no code, enfim. Então, acho que são ações que o próprio segmento vem fazendo, né, para Uhum. poder diminuir esse gap de mão de obra. Né? Eu acho que algum ponto interessante, a gente conversou muito sobre isso também no último RP Summit, que é você, de alguma forma, fomentar mais as mulheres dentro do segmento, Uhum. né, de tecnologia da informação. A gente tem hoje uma participação muito pequena de mulheres, isso vem melhorando, mas eu acho Uhum. que assim, são ações que precisam ser feitas para que a gente não tenha Uhum. essa questão e esse problema aí de mão de obra, que é um problema crônico, né, do nosso E segmento. tá aumentando. O gap tá aumentando. Então a tendência é se nada for feito, a tendência é aumentar essa diferença mais e mais, né? Exatamente. Como eu comentei, à medida que a gente vai tendo as novas demandas de tecnologia que o cliente pede, né, essa demanda, você vai aumentando porque o prazo de formação não acompanha nunca. Né? Há um tempo atrás, o Google ele lançou uma plataforma, né? Na verdade, lançou uma plataforma, uma metodologia e um conceito que ele dizia que ele questionava, né, aquelas formações tradicionais, Uhum. né, e estava propondo uma formação que fosse uma formação mais rápida e mais próxima do tecnólogo para poder fazer com que esse gap diminuísse. Né? Ou seja, a mensagem do Google é: você não precisa necessariamente de certificado de uma faculdade para que você comece a trabalhar e desenvolver as suas atividades naquele mercado de tecnologia que você escolheu. E aí ele fomenta
essa formação através de cursos técnicos mais rápidos, justamente para poder diminuir esse gap aí. O gap é imenso e um desafio para a gente, provedor, é porque antes, lógico, tinha uma competição entre contratar desenvolvedor, entre um player e outro. E hoje a gente compete com todo mundo, porque a Amazon contrata desenvolvedor, Google contrata desenvolvedor, enfim. E de maneira remota, né? Google agora e a Amazon ainda são ligados à tecnologia, mas empresas de todos os segmentos, né? E você falou muito bem. Hoje você tem um outro cenário de competitividade, que é, além de você ter a questão de você não ter mão de obra, o cliente também não tem a mão de obra qualificada. Você, desenvolvedor de software, concorre com outras empresas da área de tecnologia. Os profissionais concorrem com profissionais de outros países, porque você tem a mão de obra que está remota, né? Hoje a gente tem um modelo de mão de obra remota. Quebrou-se a barreira do morar fora do país, Exato. do visto, É a globalização na prática. É a globalização na prática. Então, hoje você tem um problema crônico que ele está maior e essas iniciativas que vocês têm feito e outras iniciativas são, né, para poder diminuir esse gap. Mas, de novo, é uma equação muito complexa de se resolver.